palavra do Senhor, ela diz para nós, aleluia, que em Esther 4, que quando Mardoqueu, ele soube que tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargura clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, em jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-a saber de que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupa para vestir a Mardoqueu, que tirar-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. E indo Ataque até Mardoqueu, na praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, também para ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ataque, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo o homem e mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou-lhe responder a Esther: não imagines no teu íntimo, porque estás na casa do rei, escaparás só tu entre todos os outros judeus. Porque se de tudo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejue por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Podeis sentar. Uma palavra, aleluia, conhecida para nós, aleluia, mas que o Senhor, Ele aviva em nossos corações a esperança, né? Por quê? Porque Deus, Ele sabe de tudo. Amã, né, ele era um filho de Amadate, lá de trás, né, descendente de Agag, descendente dos Amalequitas, neto de Esaú, inimigo de Israel. Então, sempre tem inimigo. Inimigo é aquele que o diabo usa para levantar alguma coisa, para trazer alguma coisa. Então, Deus sabia dessa situação. E como Deus sabia que os judeus estavam ali na província de Susã,
o Senhor, ele começou a trabalhar. Nós vemos o livro, não é um livro grande, nós vemos ali que o rei, ele faz ali uma festa, né? E a rainha Vaste, ele manda chamar ela recusa ir. Tudo um projeto de Deus, irmãos. Tudo um projeto de Deus. A Bíblia não nos chamou para julgar. A Bíblia nos chamou para evangelizar. E nós não podemos esquecer disso. E às vezes nós queremos julgar, né? Nós lemos uma situação e nós queremos assim julgar a situação. Entramos como se nós fôssemos juiz para julgar. Mas o Senhor, ele tinha um projeto. Por quê? Porque ele sabia, né, que uma certa hora da vida, né, os amalequitas de novo iam se levantar contra o povo de Israel para exterminar, para brigar, porque era tudo que eles queriam, acabar. Como hoje, não é diferente. Tudo que as nações querem é o quê? Acabar com Israel. Destruir o povo judeu. A história acabou? Não, a história só continua, certo? Então, só continua. E o Senhor sabia que nesse período ia acontecer isso. E o que o Senhor faz? O Senhor faz, aleluia, com que haja aquela festa, com que Basti não vai à festa, né? Ela não vai, ela é chamada e ela não vai. E ali os homens falam, não, o homem é cabeça de casa, o homem tem que falar e a mulher tem que ouvir. Essa mulher não veio, né? Todo mundo agora vai desobedecer os maridos, essas mulheres vão começar a fazer tudo que elas querem, né? Então, o que eles fizeram? Arrumem outra rainha. Deram um conselho ao rei e o rei assim fez. Talvez nem querendo, mas porque ele era um rei e ele não podia engolir aquela situação que a Basti tinha feito. Ele não podia. E ele pega e ele então, né, deixa a Basti para lá e ele vai procurar outra mulher. E Deus sabia que o povo dele estava ali, havia uma mulher formosa. Deus sabia que ia colocar encantamento nos olhos do rei para se agradar de Esther, né? Então, o Senhor, irmãos, nada é surpresa para Deus, nada. Você não é uma surpresa para Deus. O dia que você acorda chutando o gato, o cachorro, não sabendo nem por que você acordou assim, você não é surpresa para Deus. Só que Deus espera que você tenha domínio próprio. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, né? Então, Deus espera que nesse dia mau você faz um clamor a Deus, toma água, lava o rosto, aleluia, pede graça ao Senhor e mantém-se calmo, né? Então, Deus espera isso. Como eu provo a minha fé com Deus? Quando eu ouço uma má notícia, eu permaneço fiel, sabendo que Deus é fiel. Mas quando eu duvido, meu amado, a minha fé foi abalada. Entendeu? Quando eu tenho medo de má notícia, é porque eu não confio naquele que me guarda. Aquele que me guarda não vacilará. Então, o rei, ele fez todo o aparato, Deus sabia disso, e Naamã, ele fica bem furioso, né? Porque ele queria a honra. E todo mundo, porque o rei tinha dado um cargo bom para ele, todo mundo se curvava. Ele devia estar se sentindo um rei, né? Porque todo mundo se curvava, mas Mardoqueu não se curvava diante dele. E a ira ficou. Às vezes não é isso, irmãos? Às vezes a gente trabalha e tem alguém no trabalho que a gente não gosta muito, né? Não gosta muito. Então você, de vez em quando, o diabo começa a maquinar na tua cabeça como tirar aquela pessoa, como destruir aquela pessoa, né? É o diabo, ele começa a fazer isso. Começa a fazer com a gente, irmão. A história é a mesma. A história é a mesma. Nós somos o personagem agora da história. Aleluia, né? Quando as pessoas ficam falando lá de Israel, que deve destruir Israel, aí que Israel fez isso, fez aquilo, aí nós entramos na história também, e nós falamos, é mesmo, né? Tem que fazer. Aí nós damos um lugar, como nós somos os amalequitas, né? E vamos nós incentivando. Ira, em vez de orar e pedir a Deus, para que venha desfazer todos os planos diabólicos, meu amado. Porque as lutas, elas são espirituais.
né? O apóstolo Paulo, ele falou que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades espirituais da maldade. Mas você pode me falar, mas pastor, o povo lá está em guerra, mas quem está em guerra, então está em guerra, meu amado. Mas acima da guerra há uma luta espiritual que está dominando as situações. Então, Vasti, amada, ela estava lá, e Mardoqueu, quando ele soube da notícia, ele rasgou a roupa, colocou cinza na cabeça, ele, todos os judeus, e começaram a clamar e ficaram angustiados. E não é isso que nós fazemos quando nós sabemos uma notícia ruim? Nós clamamos, né? Nós buscamos a Deus, aleluia, confiando no Senhor, na bênção do Senhor, aleluia. A gente vai, e ele tinha alguém dentro do palácio que podia ajudar. E essa pessoa, né, era Esther. Esther estava lá. Apesar que ela não falou a origem dela para o rei, mas não importava. O rei já estava caído por ela. O Senhor já tinha feito a obra, né, do amor, do cupido, o Senhor já tinha feito. De todas as mulheres, quando ele viu ela, ele se agradou dela, já deu a coroa para ela, né, já exaltou ela. Então, ela tinha uma posição lá dentro e ela podia fazer isso. Mas quando ela soube que o seu tio estava lá, o que ela fez, irmã? Ela usou, né? Ela não pensou que podia estar acontecendo uma luta, uma guerra, podia estar acontecendo uma situação. Ela manda lá, né, o seu servo ir lá e levar roupa para ele, levar roupa. E ele não quis a roupa, porque a questão não era roupa. Ele não estava sem roupa. Ele tinha rasgado a roupa porque havia uma situação, porque era normal deles. Quando Davi soube da situação que tinha matado, né, Saul e os filhos dele, Jonatas, o que Davi faz? Davi rasga a roupa, bota cinza, chora. É costume deles, quando eles sabiam uma notícia triste, eles tinham essas atitudes. Aleluia. E ela, sendo criada em Israel, ela deveria saber, ela deveria já mandar perguntar o que é, e não mandar roupa, mas ela manda roupa. Você vê que quando nós estamos, às vezes, na bênção, nós somos bem acomodados, nós esquecemos um pouco das coisas, esquecemos um pouco de orar, esquecemos de clamar, esquecemos de buscar o Senhor, porque está tudo bem, né? As águas estão tranquilas, não tem barulho nenhum, aleluia, e nós ficamos lá tranquilos, e ela estava tranquila. Mas quando ela sabe da situação, aleluia, então ela se preocupa, mas ela não falou uma mentira também. Ela falou o quê? Que o rei não tinha chamado. E havia uma ordem, né? Talvez com tantas mulheres que ele tinha, para as mulheres não ficarem em cima dele, essa era a ordem. Ninguém vem a mim se eu não chamar. Porque se vir a mim sem eu chamar, e não me agradar, eu não estender o cetro, vai morrer. Porque muitas mulheres. Jacó não era assim? Ele tinha lá as concubinas, e aquelas mulheres brigavam para dormir com ele. Você já pensou o rei? Então, o rei, ele deu uma ordem, ele deu uma parada nas mulheres. Só pode vir se eu chamar. Então, ela sabia da ordem. Mas, Mardoqueu, amado, contando para ela, falando com ela, Mardoqueu, ele incentiva ela. Porque ele fala, você acha que você não vai perecer? Você estando aí, você não vai perecer por isso? Porque, na verdade, não é o rei que vai matar, é o povo que vai matar. É o povo que vai atrás. Quando Deus deu a sentença para Jezabel, e quando Deus deu a sentença, né, para Acabe, não adiantou ele disfarçar na guerra. Não adiantou. A lei era, vai atrás só do rei. E o rei disfarçou, né? Josafá estava lá, vestido de rei, e Acabe não. Mas o que aconteceu? Quando foram atrás de Acabe, Acabe gritou que não era ele, né? E viram que não era ele, o que fizeram? Né? Ele agarra numa árvore e ali ele morre. Por quê? Porque Deus já tinha liberado a palavra. Eu quero dizer para você, tudo está pronto. Tudo, meu amado. O que você precisa ter? Fé e confiar. Você tem que orar para você manter comunhão com o Senhor. Você tem que entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, porque tudo Ele fará. Isso é se você entregar.
Mas se você não entregar, ele não vai fazer. Mas se você entregar, ele vai fazer. Entrega, porque já está pronto. Foi isso que eu falei com a Sol, o sol está pronto. A ciência retrocedeu, porque Deus fala isso. Aí você crê, quando você ora, você tem que pegar a palavra, usar toda a palavra e crer nela. Deus, tu és aquele que faz com que a ciência retroceda. Então a ciência retrocede, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. O que Deus faz por mim é aquilo que eu creio. Aquilo que eu não creio, Deus não faz. Se creres, verás a glória de Deus. Então, Esther, aleluia, ela fala, né? Ela fala com ele, eu não posso ir, ele não me chama. E falou isso com Mardoqueu. Então, Mardoqueu, ele manda outra conversa para ela. Ele amava a sobrinha. Ele não queria que o rei matasse a sobrinha. Ele não queria. Mas ele sabia. Ele estava clamando a Deus. Então, ele sabia que o socorro viria de algum lugar. E ele tinha que ver de onde vinha o socorro. Qual é a porta que Deus vai abrir? É a porta da direita ou é a porta da esquerda que Deus vai abrir? De onde Deus vai trazer um socorro? E Mardoqueu fala com ela, não imagina no teu íntimo, né? Não fica lá, não fica deixando o diabo trabalhar no teu íntimo, não. Que você é a rainha e nada vai acontecer de mal com você. Não fica. É aquilo que o pastor, ele começou a falar. Tem gente que fala assim, tudo que eu consegui foi porque eu estudei, me matei de estudar, me matei de estudar, consegui uma boa nota, consegui um bom emprego, consegui isso, consegui aquilo. Não, irmão, nós conseguimos aquilo que nós cremos que Deus pode nos dar. Aquilo que Deus pode nos dar. Porque o que Deus pode nos dar? O melhor. Ele falou que o melhor é para os filhos. Melhor é para os filhos. Mas, às vezes, nós começamos a botar um monte de situação. Meu filho não tem capacidade disso. Meu filho é assim. Não, seu filho é um filho de Deus. Se ele é um filho de Deus, ele tem um DNA de Deus, ele tem a glória de Deus sobre ele. Aleluia. E tudo ele pode no Senhor que fortalece. Está na presença do Senhor, meu amado, nada mesmo, aleluia, vai dar errado. Ainda que der, vai dar errado para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor vai trabalhar. Parecia que estava tudo ruim aqui em Suzã para os judeus. Tudo estava ruim, terrível, né? Às vezes não era só Naamã que tinha essa malignidade no coração. Às vezes tinha outras pessoas aí da descendência, né, dos agagos, dos amalequitas lá, os inimigos de Israel. Às vezes tinha muitos que planejava, né, porque via o povo de Israel, um povo diferenciado, porque era um povo diferenciado. Sei por que essa gente fica aí no nosso meio, né, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, né, como às vezes os países aí que se revoltam contra os imigrantes, e esses imigrantes ficam aqui, ficam fazendo isso, ficam fazendo aquilo. Então, ali, às vezes, tinha outros inimigos. Então, o Senhor, ele faz o quê? Ele deixa se levantar exatamente quem está dentro da casa do rei, dentro do palácio, e aí o Senhor, ele usa, né, Mardoqueu, não querendo que a sobrinha morresse, mas querendo, aleluia, que ela pudesse ser um canal de bênção para aquele momento, para o povo de Deus, né? Porque ele fala, se de tudo você se calar, né? Neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para este tal tempo, como este, chegaste a este reino. Parece que ele deu uma mensagem simples, ele não deu uma mensagem simples, ele deu uma mensagem dura, terrível, mas uma mensagem de fé. Se você não ajudar, Esther, Deus vai mandar socorro de outro. Agora, a sua casa, você e a casa de seu pai vai perecer. Deus vai livrar a gente, mas você não, porque você pode estar aí para esse tempo. Ele deu uma mensagem dura para ela, irmãos, uma mensagem para ela refletir. Por quê? Porque quando às vezes tem uma situação, o inimigo começa a falar com ele, não se mete não, deixa para lá, você não tem nada com isso. Por que você vai se meter? Às vezes você precisa se meter, às vezes você precisa falar, meu amor. Às vezes você precisa entrar em alguma coisa para que situações venham ser resolvidas. Não para contenda, não para divisão,
mas para as situações serem resolvidas, né? Então, Esther, ela, o que ela fez, né? Disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu. Então, ela falou, ó, vai lá e jejua por mim, né? Vai lá e jejua. Jejua, bota todo mundo jejuar por mim. Ela não fala aqui, irmãos. Mas quando eles jejuaram, eles pediram a Deus para dar graça nela, quando ela chegasse diante do rei. E é isso que nós temos que pedir, graça, quando nós vamos fazer alguma coisa. Senhor, vai comigo, dá graça. Coloca, Senhor, a tua luz, a tua glória, resplandeça a tua glória sobre o meu rosto. Atrai, Senhor, que as pessoas sejam atraídas por mim, não por mim, mas pelo Senhor que está em mim. E assim, amados, eles jejuaram, né? Jejuaram por ela. Entraram no propósito junto com ela. Para quê? Para que Deus, aleluia, desse a ela força. Porque se você sabe que tem uma sentença, você sabe que se você sair dali fora, o cara vai te matar, você vai ficar aqui dentro. Você não vai. Então você precisa o quê? De uma força sobrenatural para você tomar uma decisão. E Deus começou a capacitar ela. Capacitou ela, que o que ela faz, irmãos? Ela faz um banquete, né? Ela foi pegar o rei pela boca. Ela faz um banquete, chama o rei, conversa com o rei, né? Fala com ele. E ele fala, pergunta a ela o que ela queria, né? Ele sabia que ela queria alguma coisa, mas ele não sabia o quê. E ela ainda cozinha mais ele. E ela fala que não, ela fala, amanhã eu vou fazer outro banquete. Então, se eu estou achando graça diante de ti, então eu vou fazer outro banquete. E você vai, né? E ele falou, vou, mas também leva a Amã. E a Amã mais feliz, a Amã ficou. Mais contente a Amã ficou. Por quê? Porque Esther estava incluindo, né, ele nos banquetes do rei. Então ele pensou, achei graça até os olhos de Esther. Até Esther agora está inclinada para mim. Porque a pessoa, quando é vaidosa, irmãos, ela acha isso, né? Ela se acha. Ela acha que todo mundo, aleluia, está aos pés dela. Ela começa a achar isso. Mas o orgulho, ele procede à queda. Nós não devemos ser orgulhosos. Devemos tirar isso de nós, né? Se fazemos alguma coisa bem, é porque Deus nos capacita. Tudo, aleluia, é de Deus. É por Deus, vem de Deus e volta para Deus. Toda glória, ela é para o Senhor e não para nós, irmãos, né? Porque o Senhor é aquele que muda todas as situações quando nós clamamos a Ele. E é essa fé que nós temos que ter a Deus, irmãos. Se nós, aleluia, pedirmos alguma coisa em nome de Jesus, Ele fará. Ele fará, né? E se Ele não fizer, pastora? Vamos botar aí doença, que é uma coisa que todo mundo cuida. Se Ele não fizer, irmãos, é porque chegou a hora da pessoa partir. Todo mundo tem. Todo mundo tem a hora. Eu vou ter minha hora, você vai ter tua hora. Um dia vai ser o último culto meu. E eu espero que eu venha na véspera. Ou no dia mesmo. Eu venho. Entendeu? Então, irmãos, todos nós, para nós cristãos, a morte, ela é uma bênção. Para nós cristãos, é uma passagem, é uma bênção. Então, quando a gente fala de bênção, que nós não perdemos, nós sempre ganhamos, a pessoa logo pensa assim, mas meu tio estava lá morrendo, quase morrendo, e eu orei, ele morreu. Meu irmão morreu porque chegou a hora, meu irmão. Quando chegar a hora, vai. O que você tem que orar, saber com sabedoria, para você não ficar paralisado. Porque a palavra de Deus é levanta e anda. A doença pode passar por você, mas ela passa e vai embora. Ela é um vale. Ela passa e vai embora. Aleluia. Mas a hora que a morte chegar, a morte é a morte. A morte não é uma brincadeira, não é um susto, não. Se ela chegou, ela chegou. Se ela chegou, ela chegou. E se ela chegar e alguém orar, e a pessoa ressuscitar, é para a glória do Senhor. Tem um testemunho aí de uma criança que morreu afogado, né? E a médica já tinha dado laudo, e ela pegou, e a avó chegou, disse que a mãe estava desesperada, chorando, mas a avó chegou sem chorar, sem nada, fez uma oração, e a criancinha começou a mexer o pé,
Aí pegaram a criancinha, né, levaram para o CTI e a criancinha viveu. E quem está dando depoimento é a própria médica que fez o laudo, né? Que fez o óbito, já tinha feito o óbito. E ela está dando testemunho, está aí no Instagram. Então, a gente tem que ver que Deus faz. Deus faz, mas é para quê? Para a glória dele. Ele tem um propósito. Eu tive um óbito assinado quando a médica já saiu e eu ia morrer, porque eu estava perdendo sangue, achava que eu estava com hemorragia interna, e a médica saiu. Mas eu era nova, eu tinha 18 anos, 19, e o enfermeiro ficou alisando o meu rosto, e ficou falando, ai, tão novinha, vai morrer. Eu só escutava ele falar isso longe, porque eu já estava indo embora mesmo. E estava indo feliz, irmãos. Era católica, idiota. Se eu morresse aquela hora, eu estava perdida, estava no inferno, e estava morrendo feliz. E quero dizer para você que ele passou a mão, quando ele passou a mão no meu ouvido, ele sentiu o sangue jorrar, ele grita, eu escuto ele dar o maior berro. Não é hemorragia interna, é vaso rebentado. Voltou todo mundo, suturaram, e eu estou aqui. Sabe, com óbito assinado. Então, quero dizer para você que quando não é para você morrer, você não morre. Deus cria situação, igual criou aqui. Tirou uma rainha, colocou outra rainha, fez um reboliço ali no reinado de Suzã, para quê? Para que o nome dele fosse glorificado e exaltado. Aleluia! Então, Deus, ele tem seus projetos. O projeto de Deus é perfeito. Não é igual nós. Vamos lá, vamos fazer isso de qualquer maneira. Não, não é de qualquer maneira. Está tudo já escrito, bem escrito, bonitinho, né? Tudo bonitinho. Tudo já programado pelo Senhor. Aleluia! Nós estamos nessa grande empreitada aí do Senhor. Fomos chamados para ser os personagens da agora, né? Somos personagens morando no Brasil. Não fomos personagem para morar na Síria, não fomos personagem para morar lá em Gaza, não fomos. Fomos daqui, irmãos. Temos que ser grato por aqui, sabe? Ser grato por aqui, usar o tempo que Deus nos deu para fazer as coisas certas. Não sabemos qual será o nosso amanhã na história de Deus. Mas sabemos, aleluia, que Ele nos chamou para fazer parte. Muita gente aí fora não foram chamados, né? Não foram. E se foram chamados, não ouviram o chamado ainda. Muitos ainda não foram. Muitos já foram, já voltaram atrás, abandonaram. Não vou mais entrar no teatro. Acabou. Não quero mais. Teatro aí é muito difícil. A gente tem que ir para lá, tem que seguir. Né? Tem coisas que a gente não pode fazer. Seguir Jesus é sério, amado. Tem coisas que nós não podemos fazer. Tem coisas que, aleluia, você tem que cumprir. E muita gente vem, entra na história de Deus, mas sai da história de Deus. Eu não quero ser filho de Deus, porque é muito trabalho. Não posso, tenho que fazer o que se prega. Não vou dizer nem o que o pastor fala, irmão. Porque nós não fazemos o que o pastor fala, nós falamos aquilo que Deus fala. E o que Deus fala é que nós seguimos, né? Então, eu não vou, porque fica falando lá que eu não posso isso, não posso aquilo. Mas por que não podemos, irmão? Por quê? Porque aonde Satanás está, ele veio para matar, roubar e destruir. E se você estiver lá, você pode morrer. E você é um filho de Deus, e Deus quer te proteger. Proteger. Essa menina aí que está dando a maior polêmica aí da morte da garota, ela era cristã, está desviada, morreu desviada, meu amado. Qual é a promessa de Deus para os filhos dele? E vós vereis os filhos dos vossos filhos. Você tem que crer nisso. Se você não crê, Deus não pode fazer isso para você. A importância de você conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. E aí você fala, Senhor, quero ver os filhos dos meus filhos. Quero ter o prazer de levar meu filho, né? Na igreja, ver meu filho casar, ver meus netos, segurar meus netos. Porque são promessas, irmão.
E você tem que o quê? Você tem que anunciar as promessas. Senhor, eu estou no reino. E o reino do Senhor me promete isso. Me promete. Irmãos, eu vim do monte sexta-feira, quando eu entrei no carro, eu comecei a passar mal, bem sério. E eu falei, Deus, eu não vou chegar em casa. E eu vim dirigindo e guerreando, repreendendo. Quando eu estava para subir ali a Saturnino, né, ali o começo ali da pedreira, tudo foi embora. Tinha acabado de orar, irmãos. Uma hora de oração, madrugada no monte. E o vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Procurando quem possa tragar. Então, irmãos, ele está aí procurando quem possa tragar. Aí ele chega para você e você fala, aqui não. Aqui você não vai tragar. Não vai entrar. Não vai entrar dor, não vai entrar. Eu comecei, amado, a ficar muito ruim. Eu falei, meu Deus, será que eu vou chegar em casa? Vou conseguir chegar em casa? Pensei assim. Aí pensei e comecei já a guerrear. Você não pode assumir aquilo que vem. Você tem que repreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum dano, meu amado. Deus nos prometeu isso. Mas ele não falou, ele falou das setas. Né? Ele falou o quê? No mundo vocês vão ter aflição. Mas tem bom ânimo, vocês venceram. Eu venci, vocês vão vencer. Você acha, irmão, que Jesus andando, ele nunca pisou numa pedra e machucou o pé? Nada. A Bíblia não fala. Mas o Senhor, ele foi vencendo dia após dia. Queriam apedrejar ele, apedrejou? Não, não era a hora. Queria pegar, pegou? Não, porque não era a hora. Aí, mas na hora dele morrer, ele não morreu? Na hora de ressuscitar, não ressuscitou? Assim somos nós, irmãos, somos filhos. Ou nós cremos nisso ou nós não cremos. Entendeu? Ou nós não cremos. Aí nós vamos, o diabo vai botar bagunça na gente. Mas você não viu? Se orou lá para o seu tio morreu. Glória a Deus. Minha cunhada, né? A minha irmã, o cunhado dela morreu essa semana. Morreu domingo, segunda. Ele estava muito ruim, cristão, né, Fátima? E ela estava orando. E todo mundo estava orando, sabe para quê, irmãos? Para ele descansar. Porque não tinha mais jeito. Estava gritando de dor, não andava mais. Não tinha remédio que adiantava, não tinha nada. Aí oraram e pediram a Deus para ele não morrer em casa. Aí a minha irmã falou, Ana, ele não morreu, ele foi no hospital e lá ele veio a falecer. Olha o cuidado de Deus, irmãos. Coisas específicas. Agora tem gente que a pessoa está lá em cima da cama, berrando, gritando, os bichos comendo ele e ele quer que fique vivo. E quando morre ainda faz um escândalo. Ainda fala que orou a Deus e Deus não ouviu. Irmão, Deus liberta de várias maneiras. E uma das maneiras de Deus libertar nós cristãos, que às vezes passamos por um processo, porque por falta de entendimento da palavra. Porque Jesus falou, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras somos sarados. Se Jesus levou e nós estamos andando após Jesus Cristo, aleluia, o diabo não vai nos paralisar em cima de uma cama. O diabo não vai deixar a gente perecer e botar a gente em cima de uma cama. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco. Meu cunhado, ele teve um derrame e ele teve um problema sério na cabeça. E ele estava muito ruim. E ele começava a passar mal. O filho dele, que é médico, não queria que eu operasse. Aí, Paulo, nós fomos lá visitar ele. E eu falei, Toninho, opera, você não está ruim? Está aí, ó, pode morrer, opera. Operando você tem uma chance. E ele foi e operou, irmãos. E está lá bem, para a glória de Deus. Uma cirurgia, sabe, desentupir um vaso do cérebro. Ninguém queria fazer. O filho, como médico, não queria que fizesse também. Mas o pai foi fazer. Ele falou assim, não estou com medo não, eu estou ruim mesmo. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas têm mais fé do que nós que conhecemos a palavra de Deus. Mais fé. Por quê? Porque a hora que chegar, meu irmão, sabe, nós fomos no enterro de um parente da Flávia, acho que da mãe, não sei, acho que foi da mãe, parente da Flávia, e a irmã da Flávia reclamou. A igreja devia falar mais de morte, porque não fala, devia falar. Eu acho que tem que falar, irmãos.
Tem que falar. Sabe por quê? Porque acontece. E a hora que acontece, você tem que ver que nós viemos aqui com prazo de validade. Vem, criança vem com prazo de validade. A gente fica triste, mas vem. Criança, sabe? E às vezes de uma forma absurda, eles partem, sabe? Mas você conhece a palavra? Para a tua vida tem promessa. Para o teu filho tem promessa. Para o teu neto tem promessa. É isso que é andar por fé. Mas o justo andará pela fé. Mas se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Quer dizer, se ele voltar para trás, se ele largar de seguir Jesus e for seguir o mundo, Deus não tem prazer nele. Todas as promessas que o Senhor fez se tornaram inválidas para ele, e para ele retornar, se tiver tempo, ele tem que voltar para a casa de Deus e tomar posse de novo de todas as promessas de Deus para a vida dele. É isso, é a palavra de Deus, irmãos. E Mardoqueu sabia que Deus ia dar um escape, porque ele conhecia a história do povo judeu e sempre houve um escape. E assim aconteceu, né? Conhecemos a história que aí Esther fala, o rei estende o cetro para Esther, o rei abençoa Esther de uma forma tremenda, né? Dando honra a ela. E para mais do que isso, irmão, Deus, quando faz a história, Deus faz completa. Mardoqueu, ele tinha descoberto ali, né, uma maquinação contra o rei. E o que o rei fez? O rei foi avisado, o rei não foi morto, queriam matar o rei não foi morto, averiguaram, né, e viram que era verdade. E aí, numa noite, na véspera, o rei não pôde dormir. Como não foi dormir, ele quis ouvir a história. E foi ouvir a história de Mardoqueu e falou: o que fizeram com ele? Nada, fizeram nada com ele. Não fizeram? E aí já era manhã, perguntou quem estava no pátio, era Amã. Amã estava no pátio, ele conta a história e fala assim: o que vamos fazer com o homem que Deus quer honrar? Amã pensou que era ele, porque ele já estava em cima, no topo, né? Quem está em cima, amado, ele acha que só existe ele, né? E ele deu tudo que era para fazer. E o rei falou: então vai, pega Mardoqueu e faz com Mardoqueu. Sabe, irmãos? E assim aconteceu. Mardoqueu foi honrado, Esther foi abençoado, o povo judeu, aleluia, ele foi livre de toda a malignidade daquela época. Deus foi dando vitória ao povo judeu, de épocas em épocas. Sempre havia livramento para o povo de Deus. Sempre haverá livramento para nós. A Bíblia fala que no Monte de Sião há livramento. Então há livramento, meu amado. Você não precisa ficar andando com medo disso, medo daquilo, não. Aleluia, você está na presença de Deus? Você está andando segundo a palavra de Deus? Você está andando por fé? Se você anda por fé, meu amado, aleluia, você vai chegar no seu objetivo. E Deus, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar de uma forma muito grande, de uma forma tremenda, poderosa. Ele vai te dar a vitória. E Amã, ele foi morto na forca que ele fez para Mardoqueu, ele que foi morto, e quando começaram ali, né, o rei dá um decreto legal, ele muda a história e fala: todo mundo que se defenda. E ainda falou com ele assim: vocês podem matar todos aqueles que querem matar vocês e podem pegar os despojos deles. A Bíblia diz que eles mataram, mas eles não pegaram o despojo de ninguém. Sabe por quê? Quem nos enriquece é Deus. E nós não usamos uma coisa ruim para pegar nada. Aleluia. Isto é andar na palavra. Eles conheciam a palavra e eles fizeram segundo aquilo que eles sabiam, que conhecia as leis do Senhor. Que nós possamos andar na palavra do Senhor, meu amado, para que tudo vá bem na nossa vida, para que nós possamos deixar
uma herança espiritual para nossos filhos, para os netos, para o bisneto, para o tataraneto, aleluia, porque sempre haverá homens e mulheres para servir a Deus, e que os nossos sejam eles, aleluia, né? Que esse mundo tão corrupto, esse mundo tão, aleluia, devasto, aleluia, não venha atormentar a vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes na escola, e também não venha atormentar as nossas vidas, meu amado. Por quê? Porque a gente fala assim, eu já tenho tanta idade, a gente está vendo tantas pessoas de idade aí, virando a cabeça. A Bíblia diz o quê? Aquele que está em pé, cuida-se para que não caia. Então, nós temos que ficar firme. E o que nos deixa firme? A palavra de Deus, a comunhão com o corpo de Cristo, porque aqui Deus derrama uma bênção sobrenatural, aqui Deus derrama uma unção diferenciada, sabe, aqui, meu amado, você não vê, mas o Senhor se manifesta aqui de uma forma sobrenatural. Hoje, na hora do louvor, raios curvava, raio atravessava, que a igreja caía no chão, uma luz muito grande, a glória do Senhor desceu neste lugar. Depois a pastora Fátima ainda orou ali e falou da glória do Senhor, e a glória do Senhor veio aqui. Eu creio, meu amado, aleluia, né, que nós nunca saímos daqui da mesma forma, nós saímos daqui abençoados, porque Deus não despede ninguém vazio, ninguém, aleluia. O irmão Luiz, até eu falei com ele, ele falou comigo assim, acho que eu vou andando devagarzinho, eu vou à igreja. Ele não veio com toda certeza, porque estava chovendo, e chovendo muito, né? Aí eu falei, irmão, eu não posso dizer para você não ir, porque eu acredito que sempre quando a gente vai à igreja, a gente recebe uma bênção do Senhor. A gente sai renovado, a gente sai livre, a gente sai, meu amado, Deus faz aquilo que você não vê. A Bíblia diz que 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingido, aleluia. Por quê? Porque o Senhor guarda, porque o Senhor livra, porque o Senhor protege. Por isso vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, sabendo que a vitória, meu amado, não adianta o inimigo investir contra nossas vidas, não adianta. Maior é Deus que está no nosso meio. Maior é o Senhor que nos guia, o maior é o Senhor que nos leva, aleluia, a uma dimensão maior com Ele. Maior é o Senhor que prepara a mesa no deserto, aleluia. Hoje Deus tem uma provisão para nós. Eu não sei se você está vivendo uma situação de afronta, uma situação de ameaça, aleluia, mas o Senhor está colocando por terra nesta noite, aleluia. Deus está movendo a situação. Oh, Jesus querido, né? Aleluia. Esther, ela teve sabedoria, meu amado, aleluia. Em Atos 5 nós vemos que Ananias e Safira, eles chegam diante do altar do Senhor. Ananias chega primeiro sem sabedoria e mente ao Espírito Santo e vai embora. Depois vai Safira, né? Eles maquinaram de não ir junto e ela vai. E quando o apóstolo faz uma pergunta a ela, ali ela podia ter quebrantado o coração e ter sido sábia e ter falado assim, não, Pedro, não foi não, foi por tanto. Mas ela falou, foi por tanto. E ali também ela mentiu para o Espírito Santo, não tendo sabedoria de Deus. Mas Esther teve sabedoria de Deus para jejuar, para buscar o Senhor e para crer que Deus era poderoso para dar o livramento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos nós esta noite, Pai, dentro da Tua casa. Aqui é um lugar de livramento. Aqui é um lugar, Jesus, que quando nós chegamos aqui, nós somos iluminados pela Tua luz. A Tua glória vem sobre nós, irradia a nossa vida. O Senhor fortalece os joelhos cansados, as mentes, Senhor. O Senhor fortalece os órgãos, Senhor. O Senhor troca quando preciso for. Tudo o Senhor faz. Médico por excelência Tu és, Senhor. Advogado dos advogados, Tu tens julgado as causas, assim como julgou as causas dos nossos irmãos judeus. Ó Senhor, Tu tens julgado nossas causas.
tem assinado a vitória, porque é de ti que vem a vitória. Tu tens aberto a porta, porque o Senhor é a porta. Tu tens, Senhor, provido mesas no deserto para aqueles que precisam. Porque para o teu povo, Senhor, tu tem abastança. Como tu disse, Senhor, para a mulher cananeia, o pão é para os filhos. E o Senhor tem alimentado os filhos. Ó Deus de poder, encha nossas vidas, enche nossos lares, nossa família, Senhor. Tira, meu Deus, toda perturbação, tira toda perseguição, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que nós saibamos ser humildes, Senhor, reconhecendo que tudo vem de Ti, Senhor. Ó Deus de poder, dai-nos um coração segundo o Seu. Dai-nos uma mente de Cristo, Senhor, para que nós possamos Te agradar. Nos faz, Senhor Deus, aleluia, uma resposta ao Teu chamado todos os dias da nossa vida, Senhor. Que nós possamos andar por fé, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Em nome